Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma gravação das nossas lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Esse trimestre estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus, baseado no Sermão da Montanha. E a lição que iremos estudar nesse domingo, a lição número 10, Nossa segurança vem de Deus. O textuário dessa lição diz exatamente assim: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, versículo 15. A verdade prática diz assim: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 27, onde Jesus vai falar sobre a riqueza e vai falar sobre a ansiedade. Nós não iremos ler essa leitura bíblica em classe para ganharmos tempo no vídeo, mas como sempre eu oriento você, professor, a fazer essa leitura para você se contextualizar. Pois bem, o que nós veremos nessa lição número 10? A nossa segurança vem de Deus. Jesus ele continua os seus discursos ali no Sermão da Montanha e agora ele vai falar sobre as riquezas espirituais e as riquezas materiais. Então veremos que Jesus nesse discurso ele vai falar sobre riquezas materiais, vai falar sobre o amor ao dinheiro e também vai falar sobre a ansiedade. Então nós veremos sobre riquezas espirituais versus riquezas materiais. Nós vamos ver os perigos do amor ao dinheiro. Também veremos a ansiedade e as suas armadilhas. Então, após falar sobre a riqueza e sobre o amor ao dinheiro, Jesus ele vai emendar um outro assunto que parece que não tem nada a ver, mas que está relacionado com o assunto das riquezas materiais, que é sobre a ansiedade e as armadilhas que a ansiedade traz para a vida da pessoa. Veremos também qual foi a postura de Jesus em relação à riqueza e à ansiedade. Veremos na sequência qual deve ser a postura do cristão em relação à ansiedade e às riquezas materiais. E por fim, nós veremos a postura do cristão, em relação a tudo isso que Jesus está ensinando ali no Sermão do Monte. Então, após você, professor, ler toda a leitura bíblica em classe e se contextualizar, nós iremos então dar continuidade aqui ao sermão de Jesus. Jesus então, na semana passada, vimos que Jesus estava ensinando sobre a oração e o jejum e fala sobre a combinação dos dois, bem como a forma correta de se jejuar e também de orar. E agora Jesus ele emenda, continua o seu discurso falando então sobre as riquezas e sobre o amor ao dinheiro e sobre a ansiedade. Então, no nosso primeiro tópico, vamos abordar sobre a riqueza do céu e a riqueza da terra. Nesses dois primeiros tópicos aqui, nós iremos abordar Jesus falando sobre as riquezas espirituais versus as riquezas materiais. Dentro deste assunto, ele fala sobre o dinheiro e também sobre o amor ao dinheiro. E a primeira coisa que Jesus vai falar sobre este assunto é sobre uma conciliação impossível de acontecer em relação a servir a dois senhores. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, 24 o seguinte, olha só: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em traduções mais atualizadas, Mamon aqui está traduzido como riqueza. Então Jesus, ele começa o ensinamento sobre as riquezas materiais, ensinando que servir a Deus e as riquezas é uma conciliação impossível. Não há como uma pessoa adorar a Deus e adorar a sua riqueza e adorar o dinheiro. Então, nós observamos que, em relação à questão de adoração às riquezas, ao poder e ao dinheiro,
Essa foi uma das propostas que Satanás fez para Jesus quando da tentação de Jesus. Lá, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, todas as riquezas do mundo. Mas Jesus não aceitou. Por quê? Porque Jesus sabe perfeitamente que não tem como conciliar uma adoração a Deus, o servir a Deus, com adorar e servir as riquezas. Então o crente, ele precisa entender isso, de que não é possível servir a Deus com o coração e a confiança nas riquezas. A imagem que você está vendo aí, a imagem sugestiva, é a imagem de alguém que tem muito dinheiro e que venera, que adora literalmente, porque é escravo da riqueza, é escravo do dinheiro. Então não há como fazer essa conciliação. E iremos abordar aqui na sequência que não é questão, não é ter riqueza. O problema não está em ser rico. O problema está quando a pessoa se torna escrava da riqueza. Quando a pessoa se torna escrava do seu dinheiro. Então o problema não está em ter dinheiro, em ter riqueza, mas ser dominado e ser escravizado pela riqueza. Por quê? Porque as riquezas, elas têm o poder de subjugar as pessoas e torná-las escravas, ocupando o lugar de Deus no coração do homem. Então, por isso que Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, e as multidões e as pessoas que ali estavam na montanha, e ele começa a ensinar sobre essa questão da riqueza, ele começa a mostrar exatamente que é impossível conciliar servir a Deus e servir a riqueza. Ou você é servo de Deus, ou você é servo da riqueza. Então nós observamos que Jesus, ele está tendo uma postura em relação às riquezas. Ele está se posicionando em relação às riquezas. E qual que é o posicionamento de Jesus em relação às riquezas? A imagem sugere o que Jesus falou em seu posicionamento. Ele disse, porque onde estiver, versículo 19, 21, desculpa, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Olha a imagem sugestiva colocada. E onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então Jesus, ele começa aqui em seu discurso sobre a riqueza material a se posicionar em relação às riquezas. E ele então aconselha em relação à riqueza a se fazer o oposto do que muitos buscam. O oposto no sentido de ajuntar tesouros no céu e não na terra. Porque tudo que o homem busca é o quê? É as riquezas deste mundo. E não há nada errado nisso, não há nenhum pecado nisso, desde que o seu coração não esteja nela. Então, por causa disso, Jesus ele aconselha a que as pessoas ajuntem tesouros no céu. Por quê? Porque ajuntar tesouros no céu, lá não há perda, lá o ladrão não rouba e nem a traça consome. Mas o que vem a ser ajuntar tesouros na terra? Ora, é bem lógico que Jesus não está falando aqui de tesouros materiais. Ajuntar tesouros no céu não significa ajuntar bens, ajuntar joias, ouro ou qualquer outro tipo de riqueza material. Ajuntar tesouros no céu implica, primeiro, em exercer o perdão, em exercer a misericórdia, em exercer o amor, a santificação, a caridade, que é o amor em ação. Então, ajuntar tesouros na terra implica em fazer tudo isso. Quando eu faço tudo isso, eu estou ajuntando tesouros no céu. Então Jesus ele está falando aqui de uma riqueza diferente, de uma riqueza que ninguém consegue tirar de você quando você exerce essas atitudes. Você então está juntando tesouros ali no céu. Então Jesus ele aconselha a fazer o oposto. Olha, ao invés de vocês ajuntarem tesouros nessa terra, onde o ladrão vai roubar, a traça vai consumir, ajuntem tesouros no céu. Mas esses tesouros, repito, não são tesouros materiais, são tesouros espirituais.
Então, o que nós observamos aqui na postura de Jesus em relação às riquezas é que Jesus, em momento algum, Jesus não está condenando a riqueza. Por quê? Porque quando a riqueza ela vem como fruto do trabalho e da bênção de Deus, ela não traz desgosto. Em Provérbios 10, 22, o que está escrito lá? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, o que nós precisamos entender é que neste discurso sobre a riqueza, Jesus ele não está fazendo uma apologia nem à riqueza e muito menos à pobreza. O que Jesus está dizendo aqui é que a pessoa não pode ter o seu coração nessas coisas. Então ele não está condenando ninguém a ser rico, mesmo porque o que ele está condenando aqui é a ganância desmedida e às vezes mesquinha da pessoa. É aquela pessoa mesquinha, gananciosa, que busca a riqueza deste mundo e não há nada errado nisso, mas que é ganancioso, que é mesquinho, né? Que é avarento. É isso que Jesus está condenando aqui. Então a postura de Jesus em relação às riquezas, repito, não é uma postura de alguém que está fazendo uma apologia à pobreza. Não é isso. Jesus aqui está tão somente condenando aqueles que ajuntam tesouros nessa terra, mas são gananciosos, são avarentos, são mesquinhos, são escravos, são dominados pela riqueza e pelo dinheiro. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós vamos ver que Jesus, ainda na sua postura, ele reprova a posição dos escribas e fariseus que viam as riquezas como uma mostra da aprovação divina da conduta de alguém. Ou seja, os fariseus, eles entendiam que quanto mais rico a pessoa era, mais era Deus aprovando a vida dele. Isso significava para eles que Deus estava aprovando a conduta dessa pessoa. Então, o que Jesus está fazendo nesse discurso é reprovando esse pensamento. É reprovando, né, esse entendimento de que quanto mais rico, mais aquela pessoa está sendo aprovada por Deus. O que nós observamos é que Jesus, na sua postura em relação a riquezas, ele mostrou que os bens materiais não são sinal de que Deus está aprovando atitudes. Ou seja, a pessoa ser rica, a pessoa ter muito dinheiro, a pessoa ser milionária, bilionária, não importa. Isso não é uma aprovação de atitudes, de conduta. Porque nós temos muitas pessoas que são ímpias, pessoas que nem creem em Deus, pessoas que são depravadas, que são ricas, que alcançaram riquezas e bens neste mundo. Então, isso não significa que Deus está aprovando a conduta. Por quê? Porque a questão está na origem das riquezas e não nas riquezas em si. Então, a imagem que você está vendo aí, uma torneira saindo água, está exatamente ilustrando isso. Qual que é a fonte da riqueza? Qual que é a fonte de todos os bens e dinheiro? Quando você vai para Abacuque, no capítulo 2 e o versículo 9, você vê o profeta Abacuque dizendo o seguinte, olha, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Então o profeta Abacuque está dizendo que o maldito, esse ai significa maldito, é aquele que tem em sua casa, que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. O que é isso? Uma riqueza de origem ilícita. Então, o grande problema não está na riqueza em si. O grande problema está na fonte da riqueza, na origem da riqueza. Quantas pessoas são muito ricas, mas a fonte dessa riqueza é ilícita. A fonte dessa riqueza é ilegal. A fonte dessa riqueza é criminosa. Nem precisamos citar exemplos aqui que você já entendeu. Então Jesus está mostrando que o fato de uma pessoa ser rica, de uma pessoa ter muito dinheiro, não significa que Deus está aprovando atitudes dela. Porque antes de mais nada, é preciso ver a origem, a fonte daquela riqueza. Então Jesus, na sua postura em relação a riquezas, ele não estava condenando a adquirir bens materiais, não.
Jesus não estava dizendo que nós não podemos buscar ser ricos. Jesus não estava dizendo que nós não podemos buscar ter dinheiro. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que ele está condenando. Mesmo porque nós vamos ver que muitos homens de Deus eram ricos. E aí, sem necessidade de lermos as citações bíblicas, nós temos Abraão, nós temos Jacó, nós temos o próprio Jó. Então a Bíblia é repleta de homens que eram muito ricos. A questão de Jó, diz a Bíblia ainda que ele era o mais poderoso da sua época. Da mesma forma Jacó, também, e outros mais, Abraão, né, e outros mais. Então, Jesus, nesse discurso sobre a riqueza material, ele tem a postura de mostrar que ele não está condenando ninguém a adquirir bens materiais, desde que esses bens materiais e essa riqueza não seja mal adquirida. É o que o profeta Abacuque está dizendo. Maldito aquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos. Esse bens maus adquiridos fala de toda uma riqueza, de toda uma posse. Então, se a fonte dessa riqueza ela é lícita, ela é legal, é fruto do trabalho, é fruto do esforço, ou até mesmo, na busca honesta, não há nenhum problema. É o que Jesus está dizendo aqui. Então, repetindo, Jesus não está fazendo uma apologia à pobreza, Jesus não está dizendo aqui que ninguém precisa ser pobre, não. O que ele está dizendo é que precisa se tomar cuidado com as riquezas, em relação a não colocar o coração nelas, a não ser mesquinho, a não ser avarento e ao mesmo tempo também não ser uma fonte de riqueza ilícita. E entender que se você não alcançou riqueza, se você não alcançou bens, tesouros nessa vida, não significa que Deus não está te abençoando. Não significa que Deus não está aprovando a sua vida. Não. Porque isso não é sinal de bênção de Deus. Porque existem muitas pessoas, repito, que são traficantes de drogas, que são corruptos, que são ricos, mas uma riqueza que é, conforme Abacuque diz, bens mal adquiridos. Então, essa é a postura de Jesus em relação às riquezas materiais nesse discurso que ele faz. Uma vez que nós entendemos, então, qual que é a postura de Jesus em relação às riquezas materiais, qual deve ser, então, a postura do cristão em relação às riquezas? Olha só, a imagem que nós vemos ali é de um cofre simbolizando a riqueza. E, de repente, vem uma tempestade sobre esse cofre. E a riqueza que está ali dentro, ela é destruída, ela é disseminada. Então, diante da postura de Jesus, qual deve ser a nossa postura em relação às riquezas? Primeiro, entender que as mesmas são transitórias e instáveis. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que qualquer riqueza que nós alcançarmos neste mundo, e não é pecado, isso é muito bom. Porque diz a Bíblia em Eclesiastes que na terra o dinheiro a tudo responde. Mas você precisa, como cristão, ter a postura de entender que as mesmas são transitórias, elas são instáveis. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, o versículo 17, a parte A, diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Por quê? Porque elas são instáveis. Hoje a pessoa pode estar milionária, amanhã ele pode estar pobre em relação ao que ele tinha. Por quê? Porque as riquezas são estáveis. E além de serem estáveis, elas são transitórias. Então, você precisa entender isso. Se algum dia você alcançar a riqueza, você precisa entender que elas são estáveis, elas são transitórias. Tudo pode mudar em questão de horas. Temos exemplos no Brasil de um dos homens que foi um dos mais ricos do mundo e de repente ele perdeu praticamente quase tudo, não tudo evidentemente, mas em relação ao seu padrão de bens e posses, ele perdeu quase tudo que ele tinha. Por quê? Porque as riquezas são instáveis, são transitórias. Por isso que Jesus
está dizendo de forma implícita ali no seu discurso para nós não colocarmos o coração nas riquezas. Então, essa é a primeira postura do cristão. Segundo, que ninguém vai levar nada deste mundo. Então você precisa entender. Isso, repito, isso não é Jesus fazendo uma apologia à pobreza, de forma alguma. Repito, Jesus não proibiu ninguém buscar ser rico, pelo contrário, desde que essa riqueza venha por fontes lícitas, legais, né, e honestas. Mas você precisa entender que ninguém vai levar nada deste mundo. Jó, ele disse lá, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, louvado seja o nome do Senhor. Então todos nós conhecemos o que aconteceu com Jó. E o Jó é um exemplo de que as riquezas são instáveis. De homem mais poderoso do Oriente e do mundo daquela época, Jó se tornou mais miserável e pobre, permitido por Deus, é claro, mas mostrando ali o quanto que as riquezas elas são instáveis. Então ninguém vai levar nada deste mundo. Você não vai levar carro, não vai levar dinheiro, não vai levar nada deste mundo para o outro lado. Então por isso você precisa ter essa postura de entender que elas são estáveis e transitórias. Vai passar. Um dia você vai morrer e vai passar tudo isso. Segunda postura. Uma vez que a pessoa alcança a riqueza, ela precisa entender que tudo que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem de Deus. A parte B do versículo 17 de 1 Timóteo capítulo 6 diz exatamente assim: mas coloque a sua esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela desfrutarmos. Tiago, capítulo 1, e o versículo 17, diz exatamente assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito, presente perfeito, vem do alto. Então, você precisa entender que tudo que nós temos, tudo que você alcançar, pertence a Deus e que toda a bênção vem dele. Então, logo, nós como cristãos, precisamos ter a postura de entender que nós não podemos ser avarento ou ser um acumulador egoísta. Por quê? Porque tudo é passageiro, tudo é instável. E nós não podemos agir dessa forma, porque agindo dessa forma, nós estaremos demonstrando que nós somos escravos, dominados pela riqueza. É isso que Jesus está ensinando ali no Sermão do Monte, acerca das riquezas materiais. Então, uma vez adquirindo riquezas, você, como servo de Deus, se Deus te der essa bênção, te conceder essa bênção, com o seu trabalho, com seu esforço, de maneira honesta, legal, moral, você adquirir riqueza, então você deve atentar para as seguintes recomendações. Primeira, viver com humildade. Não permitir que o orgulho, a soberba, entre no seu coração. Não colocar confiança nas riquezas. A imagem que nós colocamos sugestiva é de alguém que alcançou riqueza e está ali, como se estivesse voando nas riquezas, como se estivesse passeando na riqueza, como se estivesse orgulhoso, porque agora ele pode, como se pode, digamos assim, dominar tudo. Sobrevoar ali. Essa imagem de sobrevoar em cima de um dinheiro é mostrando agora que ele pode, é a capacidade. E de maneira, surfando, a palavra certa é surfando, surfando sobre o dinheiro ali, está passando uma imagem de alguém que permitiu que o orgulho, que a soberba entrasse no seu coração. Então, uma vez que Deus te dê essa oportunidade, esse privilégio, essa bênção de adquirir riqueza de maneira correta, como dissemos aqui, lembre-se disso, viva com humildade, não no sentido de pobreza, não no sentido de aspecto, Essa humildade é você não permitir que o orgulho entre no seu coração. É você não colocar sua confiança nas riquezas, é você não se deixar dominar pelas riquezas. Provérbios capítulo 11, do versículo 28, olha só o que está escrito lá, Provérbios capítulo 11, e o versículo 28 diz exatamente assim, olha só: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Então essa imagem sugestiva desse indivíduo surfando no dinheiro,
é porque ele está confiando na sua riqueza. E a qualquer momento ele pode cair. Em Salmo 62 e o verso 10, nós temos outro versículo muito importante. Salmo 62 e o verso 10 diz exatamente assim: Não confies na opressão, nem vos desvaneçais da rapina. A parte B, que é que nos interessa, diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhai nelas o vosso coração. Então, repetindo, o grande problema não é o adquirir riqueza. Jesus não está condenando ninguém a ser rico. O grande problema está pôr na riqueza o coração. Aí a pessoa se torna orgulhosa, se torna soberba, passa a ser dominado e escravizado pela riqueza, passa a confiar na riqueza e, no momento, ele pode cair. É o que a palavra de Deus está dizendo ali. E para terminar, o cristão, a postura do cristão em relação à riqueza, ele deve empenhar os seus esforços principalmente na busca pelas riquezas incomparáveis de Cristo. Em Filipenses capítulo 4, 19, veremos ali. Então, primeiramente, todos os nossos esforços devem ser prioritariamente empenhados na busca pelas riquezas de Cristo. Paulo vai falar sobre as riquezas de Cristo. Agora, aí, quando nós fazemos isso, segundo a soberania de Deus, aí a aquisição de riqueza material, ela virá como consequência daquilo que nós estamos fazendo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mateus 6,33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a nossa postura deve ser uma postura de entender que nós podemos sim buscar riqueza, podemos sim buscar ganhar dinheiro, mas tomando cuidado para não permitir que o nosso coração seja colocado no dinheiro. O escritor Provérbios, no capítulo 30, versículos 7 e 9, ele fez uma oração em relação à aquisição de riqueza. E o que ele escreve lá no capítulo 30, no versículo 7 e 9, que nós veremos agora, é exatamente a busca por um equilíbrio financeiro. Nós vamos ver que ali na sua oração, o escritor, que foi Agur, né? Agur escreveu esse esse provérbio, Agur, falando sobre este assunto de riqueza e pobreza, olha só o que ele disse lá. 2 coisas te pedi, não as negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e aqui vem a questão sobre a riqueza. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção acostumada, que fala do equilíbrio, para que, porventura, de farto, ou seja, ficando rico, eu não negue a ti. Quem é o Senhor? Pergunte quem é o Senhor. Eu não preciso do Senhor. Eu tenho dinheiro, eu sou rico, tenho riqueza. Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então aqui, Agur, ele buscava o equilíbrio na sua vida financeira, para que uma vez ele, muito rico, não viesse a blasfemar contra Deus, e muito pobre, não viesse, muito rico, ele não viesse se esquecer de Deus, na verdade, e muito pobre, ele não viesse blasfemar contra Deus. Então, nós vimos nesse primeiro tópico aqui que Jesus está ensinando sobre a riqueza, não proibindo a riqueza, não condenando a riqueza, mas mostrando que uma vez que nós colocamos o coração nele, vamos explorar isso com mais detalhe no segundo tópico, nós não conseguiremos conciliar uma adoração à riqueza e uma adoração a Deus. E aí Jesus se posiciona, como vimos, e nós vimos também qual deve ser a nossa postura como cristão em relação à riqueza. Não é pecado, não há nenhum erro nisso, desde que seja adquirida de maneira honesta, correta, lícita, legal e moral. E aí Jesus, então, vai nos dar esse ensinamento. Então,
Se você quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, não há pecado nisso, nenhum pecado. Jesus não condenou isso, mas que seja da forma correta e que o seu coração não seja colocado nela. Aí nós entramos para o segundo tópico, onde nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. Então o grande problema não é ter dinheiro ou ganhar muito dinheiro. O grande problema é a idolatria ao dinheiro. É os perigos do amor ao dinheiro. Então, Jesus disse em Mateus 6,21, nesse discurso ainda sobre riqueza, ele vai dizer o seguinte, olha, pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o seu coração. Jesus então está dizendo, olha, se o seu tesouro, se aquilo que é importante, muito importante para você for o dinheiro, ali vai estar o seu coração. Então aqui Jesus está falando dos perigos do amor ao dinheiro. Então Jesus está falando sobre a necessidade de se colocar o coração no lugar certo. A imagem sugestiva de um coração dentro do baú, porque ali está o tesouro da pessoa. Ali então está o coração da pessoa. Então o que Jesus continua falando aqui sobre a riqueza é a necessidade de se colocar o coração no lugar certo. Então Jesus nos exorta a colocar o nosso coração no lugar certo. 6:21 ele está dizendo ali, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então se o meu tesouro está em Deus, o meu coração estará em Deus. Mas se o meu tesouro estiver na minha riqueza ou no dinheiro, o meu coração então estará ali no dinheiro e na riqueza. Então isso significa que é um tesouro para nós. Isso significa que aquilo que é um tesouro para nós, arrastará o nosso coração. Então, se para nós o dinheiro é um tesouro, o nosso coração será arrastado para ali. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo falando sobre esse assunto, que ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Atenção para o versículo. Paulo não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Paulo aqui confirma o que Jesus ensinou lá atrás no Sermão do Monte, que o problema não está no possuir o dinheiro. O problema está em ser possuído pelo dinheiro. O problema não está em ter o dinheiro, é você servir ao dinheiro e não o dinheiro servir a você. Então Jesus nos exorta a colocar o nosso coração no lugar certo exatamente por isso. Porque se o nosso coração estiver no dinheiro, então a nossa vida será dominada por ele. Então qualquer lugar onde estiver a nossa atenção e qualquer coisa que ocupar os nossos pensamentos, o nosso tempo, será o nosso tesouro. E ali certamente estará o nosso coração. Então se a pessoa tem o dinheiro como seu tesouro mais precioso, evidentemente que o seu coração está lá ali. E uma vez o seu coração estando ali, é que vai trazer todos os males e perigos que isso representa. Então Jesus ele fez a comparação entre os valores do céu e os valores da terra, exortando que nossa principal lealdade deve estar voltada para aquilo que é incorruptível e eterno. Então a nossa lealdade não pode ser para com a riqueza, é o que ele está dizendo. A nossa lealdade não pode ser para com o dinheiro, porque isso é corruptível, isso vai se acabar, isso é transitório, isso é instável. Mas a nossa lealdade precisa ser com aquilo que é incorruptível, com aquilo que é eterno, que são as riquezas espirituais, que nós veremos mais daqui na frente e mais lá na conclusão da lição. Então, o segredo é, se você estiver caminhando para poder ser uma pessoa rica, uma pessoa que vai ter muito dinheiro, não há problema nenhum nisso, porque temos servos de Deus que são milionários, a Bíblia mostra servos de Deus muito ricos, mas sempre com a lealdade e com o coração no Senhor, para não serem dominados, para não serem escravizados, para não viverem servindo ao dinheiro, mas o dinheiro e a riqueza servindo a eles. Então, o grande problema está quando as pessoas idolatram as riquezas.
Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que idolatria, quando se fala em idolatria, muitos logo são levados a pensar em ídolos, né? Ídolos, imagem de escultura e ídolos. Mas a idolatria não é só adoração a ídolos. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Então, se nós colocamos os bens materiais prioritariamente em nossos corações, nós estaremos fazendo o que a imagem sugestiva está mostrando. Nós estaremos idolatrando as riquezas. Então, todo o discurso de Jesus sobre a riqueza é exatamente mostrando isso, o perigo da idolatria para com as riquezas, para com o dinheiro. Então, no momento em que o crente ele escolhe servir ao dinheiro, certamente a sua espiritualidade e a sua comunhão com Deus estarão comprometidas. Por quê? Porque o seu Deus será o dinheiro. O seu Deus será a riqueza. E aí a pessoa ela é invadida por um sentimento de autossuficiência. A pessoa ela passa a entender que ela não precisa de Deus. Por quê? Porque ela tem dinheiro suficiente para resolver qualquer problema. Ela tem dinheiro suficiente para sair de qualquer situação. Então a pessoa, quando ela age assim, quando ela escolhe servir ao dinheiro, idolatrar o seu dinheiro, por causa do amor ao dinheiro, do apego, ele começa então a ter influências negativas na sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus ela é comprometida porque ele passa a não ter mais comunhão com Deus. Então, esse é o grande perigo, e é isso que Jesus está dizendo no seu Sermão do Monte ali. Então, diante disso, Cristo ele nos chama para uma tomada de decisão. E no versículo 24 ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Então ele convoca as pessoas a entender o seguinte: olha, se você tem riqueza, você não pode idolatrar a sua riqueza. Você não pode idolatrar o seu dinheiro. Por quê? Porque ninguém pode servir a dois senhores. É o que vimos lá atrás. Não tem como conciliar isso. Então a dedicação a um deste senhor automaticamente vai gerar a exclusão do outro. Então o nosso coração ele não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Quando você se dedica ao dinheiro como seu senhor, automaticamente você está excluindo Deus como seu senhor. Então, repito, o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que tomar cuidado para que o nosso coração seja colocado no lugar certo, para que nós, uma vez adquirindo riquezas, não venhamos a idolatrar a nossa riqueza ao ponto de nós excluirmos Deus da nossa adoração, excluirmos Deus como Senhor da nossa vida. E aí muitos têm o dinheiro como Senhor da sua vida. Então, diante disso, qual que é a riqueza que Cristo condena? Quando você observa o discurso de Jesus sobre a riqueza, nós percebemos que ele está condenando um tipo de riqueza. E qual tipo de riqueza que Cristo está condenando em seu discurso? A imagem sugestiva que nós colocamos desse indivíduo em cima do monte de dinheiro dizendo: olha, eu quero mais é ganhar dinheiro, o resto é que se dane. É esse tipo de riqueza que Cristo está condenando. Então, a riqueza que Cristo condena é aquela que é usada de forma egoísta. Quando nós vamos para Lucas 16, versículo 19 ao 31, nós vamos encontrar lá a parábola do rico insensato. Quando ele diz: alma, tem depósito muitos bens para muitos dias, descansa, folga e se alegra. Porque ali ele estava usando a sua riqueza de forma egoísta. Ele não estava se preocupando com ninguém. Por isso, essa imagem sugestiva que nós colocamos ali. Então, é esse tipo de riqueza que Cristo condena. Então, o que Cristo condena não é a riqueza em si, é a usura, né? É o acúmulo desmedido e desnecessário onde a pessoa coloca a sua esperança na riqueza sem lembrar que um dia ele irá morrer. Então, em Lucas 16, né, o versículo 19 ao 31, nós temos ali algo muito importante, né? Lucas 16, versículo 19 ao 31.
fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. Desculpe, eu havia dito ali atrás que era do rico insensato. O rico insensato é Lucas 12. Então, em Lucas 16, 19 e 31, nós temos a parábola do rico e do Lázaro. Aquele rico que era mesquinho, que era avarento, que era que era pão duro, aquele rico, que ele simplesmente não pensava no seu próximo, ou seja, ele estava usando a sua riqueza de forma egoísta. A riqueza que Cristo condena é aquela que a pessoa ela vai acumulando, desmedidamente, e coloca a sua esperança na riqueza como se um dia ele não fosse morrer, esquecendo que um dia fosse morrer. Agora sim, é o caso do rico insensato, no capítulo 12, versículo 13 ao 21. Aquele rico ali esqueceu que um dia ele ia morrer. Então, nesse segundo tópico sobre a idolatria ao dinheiro, reforçamos aqui que o problema não está em ser rico, o problema não está em ter dinheiro. O problema está onde o nosso coração está colocado. Se o nosso coração está colocado no Senhor, se o nosso coração ele pertence ao Senhor, não há nenhum problema em você ganhar muito dinheiro. Mas se o nosso coração estiver no dinheiro, aí então Cristo estará condenando essa riqueza. Por quê? Porque você está amando o dinheiro mais do que ao Senhor. E para terminarmos agora essa parte, então, até o primeiro tópico, o segundo tópico, é a abordagem do discurso de Jesus sobre a riqueza. Então, resumindo esses dois tópicos, Cristo não está condenando a riqueza, Cristo não está condenando a ninguém ser rico. O que Cristo condena é quando nós colocamos o amor na riqueza, porque o amor nos leva a sermos soberbos. O amor ao dinheiro, à riqueza, nos leva a ser soberbos, egoístas. O amor ao dinheiro nos leva a confiar na riqueza. O amor ao dinheiro nos leva a sermos autossuficientes ao ponto de acharmos que nós não dependemos de Deus mais. Aí que está o grande perigo. Pois bem, agora Jesus dá uma guinada que parece ser uma guinada de 360 graus no discurso. De um momento em que ele fala sobre a questão da riqueza e do dinheiro, Jesus já passa para um outro assunto que parece não ter nenhuma ligação com este assunto. Jesus vai falar sobre a ansiedade. E Jesus então começa a falar, a partir do versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, Jesus começa a falar agora sobre a ansiedade. E ele vai dizer o seguinte no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer e por aí vai. Então parece que Jesus ele dá uma guinada aqui no assunto e começa a falar algo que não tem nada a ver. Mas nós vamos ver que tem tudo a ver aqui. Jesus emenda um assunto no outro sobre a ansiedade, porque Jesus estava querendo mostrar algo importante. Mas antes disso, nós precisamos entender o que é ansiedade. Qual que é o conceito de ansiedade? Bom, se você for no Google, você vai encontrar vários conceitos. Mas um conceito bem prático e simples é que ansiedade é um estado psíquico de apreensão, medo, angústia, aflição ou preocupação pela antecipação de uma situação ou iminente situação. Ou seja, resumindo, a ansiedade nada mais é do que uma preocupação antecipada. Então, é aquela pessoa ansiosa, é aquela pessoa que ela antecipa os problemas. É aquela pessoa que se preocupa por um problema que ainda não aconteceu, mas que pode vir a acontecer. E ela começa a viver todo um processo de desespero, de apreensão, de medo, de angústia, de aflição por um problema que ainda vai acontecer. E ele começa a se desesperar conforme a imagem sugere. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E se der errado? Enfim, é uma preocupação antecipada. Esse é o melhor conceito para ansiedade. E aí Jesus, então, ele vai ter uma postura contra esse assunto. Jesus, então, ele continua o seu sermão, agora abordando sobre ansiedade. E ele vai dizer, não andeis cuidadosos ou ansiosos por coisa alguma,
Mateus 6, 25 ao 31. Então, o objetivo de Jesus, é o que eu disse lá atrás, parece que ele dá uma guinada no assunto e passa para o outro que não tem nada a ver com a riqueza, mas tem. Por quê? Porque quando Jesus começa a falar sobre a ansiedade, emendando esse assunto com o assunto da riqueza, o objetivo de Jesus aqui era exatamente alertar que não é somente mamon, ou seja, não é somente o amor às riquezas, o amor ao dinheiro, que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência também. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, depois que ele termina o discurso sobre a riqueza, olha, por isso eu digo a vocês uma coisa, não andem ansiosos por coisa alguma. O que ele está dizendo aqui, olha, vocês precisam entender que não é só o amor à riqueza, o amor ao dinheiro que vai levar vocês à queda, não. As preocupações demasiadas com o futuro, com a subsistência de vocês, isso também leva à queda. Por quê? Porque isso leva ao desespero. Isso leva à aflição, isso leva à angústia. Então nós observamos que Jesus está mostrando que alguns males advêm das preocupações. E Jesus então, ele dizendo, olha, não andeis cuidadosos, porque a vez de beber, de comer, de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, é preciso entender uma coisa. Jesus aqui, ele está agora falando sobre a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, que é esta preocupação antecipada, demasiada com o futuro, com a sobrevivência, ela traz alguns males. A imagem sugestiva dessas esferas de ferro que vai atender esse indivíduo são as preocupações, né? São os males, digo, advindo da ansiedade, advindo das preocupações. E que males são esses? Primeiro, a ansiedade, a preocupação antecipada, ela revela a falta de confiança em Deus. Então, quando eu estou muito ansioso devido a um problema que eu estou atravessando, e que eu fico extremamente desesperado, fico extremamente demasiado preocupado, em aflição e angústia. Isso demonstra o quê? Falta de confiança em Deus. Isso demonstra que eu estou falhando na minha confiança com Deus. Eu não estou crendo que Deus é capaz de me dar vitória naquela situação. Segundo os males, segunda esfera, roubam nossa comunhão com Deus. A ansiedade, que é a preocupação antecipada, ela rouba nossa comunhão com Deus. Nós passamos a não ter mais comunhão com Deus porque nós ficamos focados na situação. Ficamos focados naquela preocupação de como vai ser, como vai se resolver, se não der certo. E, enfim, você acaba perdendo a sua comunhão com Deus. É a outra esfera. Rouba nossas forças, nosso ânimo, a nossa dedicação é roubada quando nós somos envolvidos por essa preocupação demasiada com o futuro, né, com os problemas, com as dificuldades. Então a nossa força vai indo embora, o nosso ânimo, a nossa dedicação também vai indo embora. Outros males, outro mal, mina a nossa saúde. Por quê? Porque nós começamos a desenvolver doenças psicossomáticas, aquelas doenças que vêm, né, por causa da preocupação excessiva, dessa preocupação demasiada com como vai ser, como vai acontecer, e agora, meu Deus, como é que vai acontecer, como é que vai ser a minha vida? Tudo isso vai minando também a nossa saúde. Também nos leva a tomar decisões precipitadas e errôneas. A pessoa ansiosa, ela é levada a tomar decisões precipitadas e errôneas. E depois que toma essas decisões, é que ela vai ver que, ao invés dela resolver o problema, ela aumentou o problema. E por último, as preocupações demasiadas, a ansiedade, traz o mal de encurtar nossa vida. Por quê? Porque vai nos matando aos poucos, porque você começa a perder o prazer pela vida, você perde a alegria de viver, você perde o sentido da vida. É onde a pessoa começa a entrar num processo de depressão. E por último, interfere em todas as áreas de nossa vida. Então, a ansiedade, que é a preocupação demasiada, antecipada, ela traz todos esses males para nossas vidas. Desculpe.
e vai interferir diretamente em todas as áreas da nossa vida, na área financeira, na área profissional, na área conjugal, na área familiar, na área social, enfim, em todas as nossas áreas, será atingido por esses males que advêm das preocupações, por essas esferas de ferro, que são os males que advêm da ansiedade e das preocupações. Então, qual que é o segredo? O segredo é nós vivermos sem inquietação. E como é que nós podemos viver sem inquietação? A imagem que você está vendo é sugestiva. Nós só podemos viver sem inquietação quando nós tomamos a consciência de que somos filhos de Deus e que seus cuidados são especiais para conosco. Quando nós tomamos a consciência de que, independente da situação que estamos passando, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo seus cuidados são especiais para conosco. Jesus certa vez disse para os seus discípulos qual é o pai, que se o filho lhe pedir pão vai dar uma pedra, se pedir um peixe vai dar uma serpente. E Jesus vai dizer, se vosso Pai sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, para viver sem inquietação, para viver, para vencer a ansiedade, é preciso você ter essa consciência, se lembrar, olha, eu sou filho de Deus, e Deus, Ele vai cuidar de mim. Então, para mostrar que nós não devemos ficar inquietos, e que Ele cuida de nós, Jesus vai usar o exemplo das aves, e Ele vai dizer, olha, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então Jesus está dizendo, olha, olhe para as aves do céu. Elas não fazem nada, elas não trabalham, mas o vosso Pai Celestial cuida delas. O vosso Pai zela por elas. E vocês não valem muito mais que essas aves? Vocês não são mais importantes para Deus do que essas aves, então por que ficar ansiosos? Por que ficarem preocupados demasiadamente e antecipadamente? Se da mesma forma, se eu cuido dos pássaros, eu posso cuidar de você também. Então é isso que Jesus está falando para todos nós hoje. Se o Pai cuida das aves do céu, Ele cuida de você, porque você não é uma ave, você é filho de Deus. Então é preciso nós vivermos sossegados em Deus. A imagem que você vê é de uma tempestade, ao redor de um homem sentado em sofá com uma sombrinha na maior tranquilidade. Isso é viver sossegado em Deus. É você, independente das tempestades que estão ao seu lado, as tempestades simbolizando os problemas, você está quieto, você está sossegado. Então, para viver dessa forma que essa imagem sugere, sossegado, é preciso olhar a vida na perspectiva de Deus. E assim sendo, nossa mente é guardada pela paz de Deus. Filipenses 4, versículo 4 7 vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento é aquela paz que a pessoa tem mediante a tempestade, mediante as lutas, em seu redor. O tempo está fechado, a tempestade está acontecendo, mas assim como esse homem sentado nesse sofá está em paz, a pessoa que vive sossegado, olhando a vida na perspectiva de Deus, ela tem a mente guardada e ela vai viver sossegada. Então, quando nós alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece e supre as nossas necessidades, então a sua paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela nos guarda e ela nos tranquiliza, mesmo diante das tempestades, dos vendavais, dos trovões, dos furacões e dos ventos fortes. Então isso é viver sossegado em Deus. Então, para viver a quietude, o crente precisa buscar prioritariamente o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Quando fazemos isso, nós estamos buscando essa paz que excede todo o entendimento. Então, você busca prioritariamente o reino de Deus, entendendo que não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. E Jesus vai dizer algo interessante no versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura?
Um couve tinha cerca de quase 50 centímetros. Quem vai poder acrescentar um couve da sua altura? O que Jesus está dizendo com essa pergunta? Olha, de que adianta vocês ficarem ansiosos? De que adianta vocês ficarem aflitos, preocupados demasiadamente, antecipadamente? O que vai adiantar isso? Não vai adiantar nada. Então, sosseguem. Então, fiquem sossegados. Porque da mesma forma que você não consegue acrescentar um covo no seu tamanho, as suas preocupações, a sua ansiedade, a sua aflição não vai resolver o seu problema. Aí é onde entra a questão de você se lembrar que você é filho de Deus e que se você é filho de Deus, o mesmo Deus que cuida das aves do céu é o mesmo Deus que vai cuidar da sua vida. Quando nós conseguimos entender isso, quando nós conseguimos praticar isso, nós conseguimos passar pelas tempestades do jeitinho que esse homem está passando na imagem sugestiva, com tranquilidade, com sossego, com quietude. E assim nós chegamos ao final dessa lição. E o que nós podemos concluir dessa lição, que falou sobre riqueza, que falou sobre o amor ao dinheiro e que falou sobre a ansiedade? Primeiro, acima de qualquer riqueza, é aqui que eu queria chegar com vocês, acima de qualquer riqueza material, existe uma riqueza muito maior e melhor aguardando o servo fiel. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Existem riquezas espirituais que estão sendo guardadas para ser revelada para nós. E 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte forma: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, nós concluímos dizendo que se Deus te der a bênção de você adquirir riqueza, lembre-se que tudo pertence a Ele, tudo vem dele. E não permita que o amor à riqueza ocupe o seu coração, mas que o seu coração continue colocado no Senhor, entendendo que todas as riquezas deste mundo são instáveis e transitórias, mas existe uma riqueza maior te aguardando. E se você conseguir isso, que você se lembre que você não pode ser mesquinho, que você não pode ser avarento, mas que Deus te deu, não para você acumular desmedidamente com avareza, mas para você ajudar também as pessoas. E por último, para vencer a ansiedade, é preciso seguir o conselho do apóstolo Pedro, que vai dizer, lançando sobre ele quem? Jesus, toda a nossa ansiedade. Então é bem provável que algum professor que vai ministrar essa lição no domingo esteja vivendo alguma dificuldade, algum problema, e que esteja vivendo um período de ansiedade, de preocupação. Então aplique essa palavra ao seu coração. Aplique essa palavra, essa lição à sua vida. Não adianta ficar preocupado. Não adianta ficar ansioso. Não adianta desesperar. Não vai resolver o problema. Mas adianta nós lançarmos sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. E assim chegamos ao final dessa lição. Nossa segurança vem de Deus. Nossa segurança em todos os aspectos, ela vem da parte de Deus. Então, coloque o seu coração no lugar certo. Tenha você dinheiro ou não, tenha você riqueza ou não, coloque o seu coração no lugar certo. Coloque o seu coração no Senhor, porque colocando o seu coração no Senhor, o Senhor será o seu tesouro. Glórias a Deus. É assim que Deus abençoe a todos, a todos os irmãos que nos acompanham aqui. No próximo slide aí você vê nosso contato. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, você deseja receber gratuitamente o material que nós usamos aqui em PDF slide nas ministrações, entre em contato conosco, que eu terei o maior prazer em enviar a você. Também convido você a se inscrever em nosso recente canal, compartilhar, curtir, porque cada curtida que você dá, o YouTube ele entende que é relevante o conteúdo e manda para outras pessoas. O nosso objetivo é alcançar o maior número de irmãos possíveis para que mais irmãos sejam abençoados
na sua ministração na EBD. Lembrando os irmãos também que nós ministramos, né, não apenas as lições da EBD, mas tudo isso que você está vendo aí em nosso slide. E na descrição deste vídeo terá lá o link para os nossos grupos de WhatsApp que nós criamos para a postagem desse material semanalmente. Ir aí postar, colocar na descrição o grupo 1 e o grupo 2. Se você tentar entrar no 1 e não conseguir, vá pelo link do 2 que com certeza você vai conseguir. E quero dizer aos irmãos também que nós em nosso canal não temos apenas ministração da EBD. Se você for na playlist, lá da playlist você vai ver outras ministrações lá de estudos bíblicos que nós temos também, que você pode também acompanhar por lá. Que Deus abençoe a sua vida, me desculpe aí pelas tosse, mas é que a gente está um pouco engasgado aqui e acabou, né, que a gente tossiu um pouco, mas nos perdoe aí. Que Deus abençoe a sua vida e semana que vem estaremos de volta então com a nossa lição número 11 e conto com você para juntos nós aprendermos da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus.